O presidente do PSD, Gilberto Kassab, mudou o tom após declarar na semana passada que o presidente Lula não seria reeleito se a eleição fosse hoje, a eleição presidencial. Repórter André Anelli chegando. E o que Kassab disse sobre o presidente da República? Como é que ficou esse morde e assopra, meu caro André Anelli? Bem-vindo e boa noite. Obrigado, Tiago. Boa noite a você também e a todos aqui no Jornal Jovem Pan. O presidente do PSD e secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab, mudou o próprio discurso e afirmou que o presidente Lula é forte e ainda pode reverter o cenário. Ele se referiu mais uma vez à divulgação da pesquisa Quest Genial na semana passada, que apontou um aumento na desaprovação ao governo Lula, que agora é de 49% ante os 47% registrados na pesquisa anterior. Esse número significa mais avaliações negativas agora do que positivas ao atual governo. Foi logo depois dessa pesquisa que Kassab chegou a falar que Lula não seria eleito se a eleição acontecesse hoje. A última mudança desse discurso e o reconhecimento agora do potencial do presidente aconteceram em entrevista ao jornal Estado de São Paulo. Pelo menos teoricamente, o PSD, presidido por Kassab, faz parte da base de apoio do governo Lula, já que a sigla ocupa atualmente 3 ministérios: da Agricultura, com Carlos Fávaro, da Pesca, com André de Paula, e de Minas e Energia, com Alexandre Silveira. Mesmo assim, algumas alas do partido ainda demonstram insatisfação, porque avaliam que o governo poderia abrir mais espaço, não apenas em ministérios, mas também em nomeações de cargos no governo. O partido é um dos que aguardam a reforma ministerial para reavaliar o apoio ao governo Lula. Tiago. Então, uma mudança de tom do presidente do PSD, Gilberto Kassab, que é secretário aqui do governo Tarcísio de Freitas em São Paulo. André Anelli ainda volta nessa edição do Jornal Jovem Pan. Até daqui a pouco, vou chamar mais uma vez a Dora Kramer e também o Cristiano Vilela. Ô Dora, a pergunta básica é a seguinte, analista política: por que o presidente do PSD amenizou o tom em relação ao presidente Lula? Você está falando comigo? Sim. Por que o presidente... porque tinha... Não, eu entendi a pergunta. Eu fiz assim, gente, eu estava comemorando porque voltou, porque tinha travado, tá? Isso aqui é um tá tudo certo, pulinho de carnaval, de alegria. Olha só, eu achei que ele pode ter modulado o tom, mas ele não mudou o conteúdo. Tanto é que ele fala, dá tempo do presidente reverter o cenário. Portanto, ele continua dizendo que o cenário não é favorável, tá certo? Ele não voltou atrás naquela declaração de que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estava enfraquecido. E lá, naquela declaração da semana passada, ele tinha começado assim: olha, o presidente Lula é forte, mas ele, se fosse hoje, se arriscaria a perder a eleição. Então, ele deu ali uma modulada, porque na ocasião ele fez essa declaração num ambiente fechado, era com uns empresários ou banqueiros, não me lembro bem, e ele não imaginou essa repercussão. Por que eu disse isso, eu digo isso com tanta certeza? Porque no dia seguinte eu conversei com o Kassab e ele disse: olha, eu não falei nenhuma mentira, agora eu não imaginei que fosse ter essa repercussão, não tem nada a ver com o ministério, nem nada disso. Eu falei de uma realidade diante da pesquisa. É porque, de qualquer forma, a gente pode dizer o seguinte, né, Vilela? Mais centrão também é impossível, né? Com certeza, né? Evidentemente, o secretário Gilberto Kassab, ele não está com interesse em qualquer ruptura com o governo federal nesse momento. O seu partido, o PSD, ocupa cargos em Brasília, ocupa 3 ministérios no governo federal, possui figuras bastante próximas do governo federal e o presidente do partido realmente não deseja, em forma alguma, até fugiria a sua característica, a característica do seu partido, não deseja atrapalhar a governabilidade, especialmente nesse ano. Agora, é bem verdade que, do ponto de vista eleitoral, não há compromisso nenhum, nada está garantido, e Kassab é sempre, antes de mais nada, ele é um ótimo analista político.
Kassab muitas vezes acerta, aliás, mais acerta do que erra nas suas análises. E nesse caso, diante de uma pesquisa que mostra a queda na popularidade do presidente, ele fez uma análise. Agora todos nós concordamos, o presidente Lula é um político forte, experiente, tem condição de reverter. Claro, isso não há dúvida, mas que a fotografia de hoje não é boa, isso não é boa.